Pessoal, esses dias eu tava passando ali pela cidade de Guarulhos e passei perto de uma madeireira e parei lá pra conhecer. E fui entender que tipo de madeiras eles vendiam e tal. E aí no cantinho da madeireira tinha um monte de caibro enrolado em fitilho e ele me contou que são os tabiques que vêm junto com a carga de madeira dele, que ele separa ali em fitilho e vende a R$10, mais ou menos uns 20, 25 caibrinhos de madeira. E ali tem madeira de tudo quanto é tipo, roxinho, maçaranduba, muiracatiara, enfim, tem um monte de coisa lá. E como o vídeo anterior sobre tábua de topo fez sucesso, o pessoal gosta bastante aí desse tema, tábua de corte, principalmente de topo, eu resolvi gravar o processo de produção dessa nova leva de tábua de topo aqui. Quero mandar um abraço especial pro Bruno, do Rio Grande do Sul, que me ligou esses dias pra falar que tinha aprendido a fazer tábua de topo comigo. Fiquei muito feliz aí de saber disso. Então, eu vou primeiro pro desempenho, depois eu vou pro desengrosso, depois eu paro pra falar pra vocês como que eu tô pensando em fazer isso aí, porque os caibros são bem fininhos e é um pouco difícil de alinhar tudo isso, mas a gente vai conversando durante o vídeo. Vocês viram que aí o primeiro passo que eu fiz com essa quantidade de peças foi passar no desempenho para poder alinhar um dos lados, e depois eu fui direto para o desengrosso para alinhar o outro lado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque o meu desempenho, no começo da faca dele, tem um dente, e para fazer esse trabalho aqui no desempenho eu prefiro trazer a guia para frente para eu ter o menor contato possível com a faca. Eu poderia levar a guia um pouquinho para trás e ter um espaço sem o dente da faca para poder trabalhar, mas isso aumentaria muito o meu risco de acidente. Então eu preferi passar aqui uma face no desempenho, levar para o desengrosso que vai copiar a outra face, e agora eu volto para o desempenho para poder formar o L, passando essa outra face na desempenadeira. E aí, formando o L, eu já posso sarrafiar. Uma coisa que acontece nesse tipo de trabalho é que as peças são muito pequenas e são muitas peças, então é um processo de repetição, dá bastante trabalho, como dizia o Daniel, trabalhar dá trabalho e realmente dá muito trabalho. O resultado é muito bonito, mas fica o meu alerta para trabalhos repetitivos na marcenaria, peças pequenas, redobre os seus cuidados com segurança. Foi uma escolha que eu fiz. Se aqui eu senti que existia algum risco, eu preferi mudar um pouquinho a técnica, por mais que demore mais um pouco, mas eu me sinto mais segura assim, e eu acho que para trabalhar na marcenaria, seja com essa máquina, com qualquer outra máquina, você precisa trabalhar com segurança. Beleza? Então agora, desempenho, desengrosso, volto pro desempenho e depois a gente começa a sarrafiar essas peças. Pessoal, uma coisa que eu percebo na hora de passar peças assim no desempenho é que tem peças que estão assim, certo? Pra mim, ó, essa peça aqui, por exemplo, ela tá bem barrigada. Nesse caso, quando eu passo no desempenho, ele pega aqui e pega aqui. Se eu passasse do outro lado, ele pegaria só no meio, que é onde tá o côncavo. É mais estável você passar ele assim no desempenho, então o côncavo pra cima, porque aí você pega uma ponta e a outra ponta e vai passando e desbastando até ele alinhar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá pegando aqui e pegando aqui. Se você passa ao contrário, no embarrigamento aqui, nesse côncavo aqui para cima, você fica, toda hora que você passa, ela fica balançando no desempenho. E aí você nunca vai conseguir encontrar o esquadro, certo? Então, fica aí essa observação sobre quando a peça está côncava, você coloca os dois pontos de apoio no começo e no final e vai passando até ele alinhar.
super importante. Medidor de umidade. Quem faz tábua de corte, no vídeo anterior eu também falei sobre isso, sabe que a umidade da madeira é extremamente importante. O ideal é que a madeira tenha entre 6 e 8% de umidade. Essas madeiras estão todas nesse parâmetro entre 6 e 8, o que é excelente, eu não vou precisar descartar nenhuma ripa. Se você tiver uma ripa que esteja molhada, que esteja com a umidade um pouco maior, não use na sua tábua. A possibilidade dela empenar é altíssima. Já é alta a possibilidade de empenar uma tábua de topo, uma tábua machetada, porque a madeira ela trabalha, não adianta. Mas se você tem a oportunidade, esse aqui é um exemplo de medidor de umidade, você consegue comprar na internet. Se você tiver a oportunidade de adquirir um medidor de umidade, é super importante, principalmente para esse tipo de trabalho. Então o próximo passo aqui, eu nem precisaria fazer, mas eu vou fazer justamente pelo que eu vou falar agora. Eu vou tirar as laterais, bem pouquinho o topo delas, porque eu quero ver qual que é o desenho do topo. Isso vai definir a parte estética da minha tábua. Então eu vou tirar um pedacinho para ver o desenho e isso vai fazer toda a diferença na hora de montar a sequência quando eu for fazer a colagem. Esse é o momento também de você tirar as pontas rachadas, qualquer imperfeição que tiver na tua madeira. Agora chegou o momento de sarrafiar. Eu peguei a minha peça menor para usar como referência de altura. Nessa primeira colagem, isso não vai determinar a espessura da sua tábua. Então eu vou usar essa altura e vou sarrafiar tudo que eu conseguir sarrafiar nessa altura. Depois da primeira colagem, aí sim eu posso definir a espessura da minha tábua de topo. Só tô separando por tamanho, ver mais ou menos o que tem o mesmo tamanho para poder fazer a colagem e aproveitar o máximo de material possível. Pessoal, a gente corta na altura para a gente conseguir fazer a colagem e vai ficar tudo na mesma espessura dessa primeira tábua. Mas ainda precisa desengrossar porque essa é a altura. Mas essa peça, por exemplo, é mais larga do que essa peça. Então a superfície de colagem são as laterais e ainda precisa desengrosso. Uma parte já está aparelhada, que eu vou desengrossar só para que a superfície de colagem fique completamente limpa. Depois desse desengrosso, aí é uma mãozinha de lixa para poder aderir bem a cola e colagem. O último passo antes da colagem, então, é dar uma mão de lixa nas superfícies que vão ser coladas, né? Isso faz toda a diferença no processo de colagem. Nesse momento que você estiver lixando, já vai pensando na ordem que você vai fazer sua colagem, dá uma olhada nos topos, vê o que tá mais bonito, que jeito que você quer, porque é isso que vai dar a graça para sua tábua de topo. A ideia é justamente fazer dois padrões diferentes, essa e a outra, e amanhã eu vou fazer o corte na altura definitiva da peça misturando os dois padrões.
grampo, eu limpei uma das faces o máximo possível da cola para deixar uma das faces reta e levei para o desengrosso. E aí elas estão planas agora e fui pro desempeno depois acertar um dos lados, porque vai ser o lado que vai vir aqui na guia para eu poder sarrafiar agora, para fazer a última colagem. Então, às vezes no aperto ele entorta um pouco, então eu usei o desempeno para poder evitar qualquer problema nessa próxima colagem. Pessoal, agora então chegou o momento da colagem. O segredo da tábua de topo é você respeitar os passo a passo, conferir o esquadro em todo momento que você for fazer os cortes, porque agora, como ela já tá de topo, o desnível aqui tem que ser o mínimo possível, porque quando você tirar o grampo dessa tábua, não dá mais para você passar no desengrosso. Aliás, até dá, mas existe uma discussão imensa da viabilidade ou não, depende da sua máquina, depende da faca, enfim, existe a possibilidade de você se acidentar. E o resultado é maravilhoso, assim. Eu tava com saudade de fazer tábua assim, e sempre que eu faço tábua assim, eu acabo lembrando muito do Daniel, porque foi ele quem me ensinou a fazer e ele gostava bastante do resultado, assim como eu gosto. Então é isso, respeite o passo a passo, use a Titebond 3 para fazer tábua de corte, é a melhor cola para esse tipo de trabalho, tá bom? Aqui nas outras vocês viram que a gente cortou uma outra madeira também de topo, porque a prancha que a gente cortou de roxinho, ela era maior do que essa prancha que é mais clara, com peroba. Então a gente cortou essa madeira que também era uma sobra que tinha aqui e a gente complementou com o topo dela, que vai ficar muito bonito. Por mais que ela seja cortada de topo, quando tá grossa assim, não tem tanto risco da fragilidade dela aqui. Se fosse um pouco mais fina, talvez existisse esse risco dela quebrar. Então agora é colar, limpar bastante a cola para facilitar o processo de lixamento. Bom, agora chegou a última parte do processo, então aqui o trabalho vai ser um trabalho de lixa, talvez passar uma plaina, mas acho que não vai ser necessário. Então agora eu vou fazer um sequenciamento de lixas, vou esquadrejar a peça e vou deixar para fazer o puxador daqui a um tempo, porque eu vou deixar essa tábua descansar um pouquinho para ter certeza que não vai ter nenhum empenamento. Então, vamos lá. Então agora vocês viram aí que eu dei uma lixada nessa aqui, essas outras três ainda precisa passar por todo o processo de finalização e eu vou deixar essas tábuas descansando por pelo menos um mês e meio para saber como se comporta a madeira, se tem um empenamento, se não tem um empenamento. Mas essa aqui eu já dei uma pré-finalizada, que eu também tô ansiosa para saber o resultado dela com o óleo, e aí vou passar um óleo aqui para dividir esse momento tão gostoso com vocês. Se você tiver gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, que isso é super importante pra gente. Vamos lá pro óleo?